Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ler, irmãos, as Escrituras, livro de Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 26. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirá tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis assim a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, e em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas, porém tu está aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, e estatutos, e juízos, que tu lhes hás de ensinar que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andarei em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra do Senhor, irmãos. O Senhor nos desperta nessa noite, nessa parte do livro de Deuteronômio. Esses livros iniciais das Escrituras é assim chamado como Pentateuco, ou Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que nos últimos milhares de anos o povo judeu tem a plena convicção de que esses livros foram escritos por Moisés. Moisés que o Senhor escolheu, irmãos, para uma grande obra na terra. Moisés que nasceu escravo, desde antes dele nascer, o Senhor já tinha feito uma promessa, o Senhor já tinha decretado uma sentença na vida dele, que ele haveria de ser um libertador do povo que estava escravizado no Egito. O povo hebreu chegou ao Egito pela obra que o Senhor fez na vida de José. José, quando é vendido pelos seus irmãos, ele acaba no Egito e ali ele passa por provações, mas ali o Senhor exalta a cabeça dele e quando ele está governando aquele território que era uma grande potência do mundo, o imperador então permite que ele traga a família dele. E quando ele traz a família dele, a partir da família de José, o Senhor prospera e abundantemente o número dos nascidos, e foi feito então uma grande nação do povo hebreu. Até o tempo em que o povo hebreu começou a prosperar muito e começou a ser perseguido pelos egípcios, até o ponto em que eles foram confinados à condição de escravos. E assim eles ficaram por 400 anos. E no ventre de uma então escrava, nasce Moisés. Num tempo em que houve a decisão dos governantes para que matasse todos os meninos dos judeus, para que aquele povo parasse de crescer, aquela mãe desesperada
deixou a criança no rio para que o Senhor desse a sua sorte a ele. Mas a sorte, quando nós confiamos a nossa sorte a Deus, é muito melhor do que quando a nossa sorte está confiada aos homens. E o que aquela mãe fez por instinto não era instinto, o que aquela mãe fez foi o que Deus queria que ela fizesse. E quis o Senhor, por vontade de Deus, que aquela criança num cestinho, num rio, marcado num tempo de morte, de mortandade, a filha do governante encontrou aquela criança e Deus movimentou o coração dela de um grande amor e ela criou aquela criança como se filho dela fosse. O filho da escrava condenado à morte foi criado como um príncipe e foi escolhido dentre as mulheres escravas, foi escolhida a própria mãe de Moisés para ser a cuidadora daquela criança. Os irmãos veem que mesmo num tempo de grande provação, como você pode ter entrado nessa casa de oração nessa noite, o Senhor vai operando milagres, prodígios e maravilhas na sua vida para mostrar que a nossa história é fruto das curvas que a nossa vida faz. Mas nessas curvas há o milagre e há o operar de Deus no nosso meio. E aquele homem, então, aquela criança, ela é criada como um príncipe. Ele é criado dentro do que tinha de melhor em educação. Ele é criado com o que tinha de melhor da cultura. Ele é criado com o que tinha de melhor da roupa, do alimento, dos encontros, das relações pessoais. O Senhor prosperou aquela criança escrava. Mas tudo aquilo era um plano do Altíssimo. E no tempo certo, a querida Irmandade é bem conhecedora, Moisés é revelado a ele a missão, ele se ausenta, abandona toda aquela vida, mas aquilo que foi plantado no coração dele, aquilo que foi plantado na mente dele, aquela cultura que foi colocada no coração dele, não era obra de homem, era obra de Deus. Então, mesmo que tenha passado os anos, não se apagou aquilo que Deus permitiu que tivesse sido construído ali. O Senhor, às vezes, irmãos, prospera a vida do homem e da mulher na terra, e pode ser que passe um vento na vida dele, e ele se sinta nu, e ele se sinta só, e ele se sinta como que tivesse perdido tudo. Mas o Senhor te anuncia por essa palavra que, como ele foi com Moisés, na sua vida é um plano de Deus na tua vida também. O que o Senhor permitiu de você construir, o vento pode ter levado, mas nada vai ficar sem que seja completa a obra de Deus nas nossas vidas. O Senhor é Deus de restauração. O Senhor é Deus que permite, que pode o império ter se desfeito, o Senhor vai e constrói um império melhor. O Senhor muda uma lei, o Senhor muda um encontro, o Senhor muda, faz você errar o caminho da tua casa, mas a obra de Deus é feita e é manifesta no meio de nós. Irmãos, então a lei, conforme o Senhor recomendou que fosse transcrita, a libertação do povo de Deus, conforme o Senhor queria que fosse feita, se deu através do trabalho e do operar de Deus na vida através de Moisés. E Moisés, mesmo com dificuldade de fala, porque o Senhor vai criar a condição na tua vida, você pode não ter a condição, mas o Senhor vai criando condição. Moisés diz a tradição que ele era gago, e como que ele ia ser um líder de multidão, como que ele ia ser um líder de milhões de pessoas, mas foi Deus quem o escolheu. Então a bênção que está prometida na tua casa foi Deus quem definiu. Então não olha para a tua força, não olha para a tua limitação, não olha para a tua fraqueza, porque Deus vai e cria condição nova na tua casa. O Senhor vai e troca a roupa do teu corpo, o Senhor troca a tua casa, o Senhor troca o teu carro, o Senhor troca o teu conhecimento, o Senhor troca o teu emprego, mas prospera para que o nome dele possa ser glorificado no meio de nós. E assim aconteceu, irmãos, pelo manifestar de Deus na vida de Moisés. O Senhor operou, o Senhor permitiu que ele crescesse neste ambiente,
que ele tivesse cultura, e o Senhor deu então condição para que ele pudesse transcrever tudo aquilo que Deus havia de se manifestar no meio do povo. Os irmãos veem que houve uma formação, houve uma preparação. Ele se preparou para ser o líder, ele se preparou para ser abençoado, ele se instruiu, ele aprendeu a ler. Irmãos, estamos falando de 6.000 anos atrás, é isso? Estamos falando de um tempo em que as pessoas, o papel era um artigo caríssimo, mas até na falta de papel, Deus escreveu na pedra, mas a obra foi completa na vida de Moisés. E no texto que nós lemos aqui, queridos irmãos, Moisés acabou de receber a instrução dos 10 mandamentos, e houve uma grande manifestação de Deus, e o povo que estava junto a Moisés presenciou aquela tamanha presença de Deus, e eles ficaram com medo de perder a própria vida, porque a presença de Deus é tão forte, irmãos, que ele destrói, ele mata, onde ele passa é um fogo que lambe tudo, porque o poder de Deus é sobre todas as coisas. E aquele povo ficou temeroso e pediu, conforme nós lemos aqui no verso 26, ele pede então para Moisés que falasse assim: volta e vê o que Deus vai falar com você, que você volta para nós e nós vamos acreditar em você, porque a presença é muito grande de Deus e nós tememos pela nossa vida. E assim o povo fez, e o Senhor se agradou do pedido do povo, e já antecipando tudo o que haveria de acontecer, ele falou: se esse povo fosse fiel, essas palavras haveriam de se cumprir completamente na vida deles, para honra, para longevidade, para alegria e para benção. E ele despede então o povo e pede que Moisés fique, que ele haveria, o nosso Altíssimo Deus, de falar com Moisés. E quando ele está instruindo Moisés, ele deixou um conselho, falando para o povo, fala que ele, olhai o povo, que eles possam fazer como mandou o Senhor, o vosso Deus, o próprio Deus falando, e não declinareis nem para a direita e nem para a esquerda, e que vocês andarão em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Irmãos, é uma sentença de benção, é uma sentença de livramento, só que falou: não declina, não caia, não olhe, não vire, nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje, quando a minha sobrinha passou mal, irmãos, eles estavam indo ver um cavalo, ela começou a sentir falta de ar, e ela falou para o pai dela, falou assim: papai, eu estou passando mal, me socorre agora. Não deu tempo de ele voltar, não deu tempo de ele lembrar se tinha dinheiro na carteira, não deu tempo de fazer nada. Ele correu para o ambulatório mais próximo, dali ambulância UTI, 2 horas depois para chegar no hospital. Quando você está numa grande aflição, não tem tempo de você olhar para o lado. Quando você está numa grande prova, você não consegue perder tempo. Você só pode andar para frente, você só pode correr, você só pode avançar. É na medicina. Temos aqui, nós ouvimos nesta noite a oração do servo de Deus, uma oração cheia de significado espiritual. Só Deus sabe como ele fez essa oração. E quando nós estamos provados, nós não conseguimos, nós não temos condição de perdermos tempo. Só que quando a vida fica mais calma, a tendência é que nós percamos tempo. Percamos tempo falando mal da vida dos outros.
percamos tempo nas redes sociais, percamos tempo fazendo autossabotagem, deixando que se instalem em nós espíritos de confusão e de dúvida, que nós não conseguimos evoluir na nossa vida. E quando nós vamos olhando para a direita e para a esquerda e vamos contrariando o poder de Deus assim determinado para nós, começa a haver uma diminuição do operar de Deus sobre nós. Só que hoje nós estamos relembrando a obra de Deus através da vida de Moisés. Moisés, Deus falou com ele no meio do fogo. Moisés feriu a pedra verteu água. Moisés verteu a água ficou em terra seca. Então ele, na caminhada dele, ele deixou para nós um testemunho do que o Senhor recomendou a ele, de não olhar para a direita e nem para a esquerda, seguir, ir à frente, não perder tempo, não olhar para o lado, confiar em Deus. E hoje a palavra do Senhor para nós é essa, meus irmãos. Hoje o Senhor nos convida a olharmos somente para Cristo, olhar somente para a salvação das nossas almas, olhar somente para a remissão dos pecados daqueles que nós amamos, pedir que o Senhor perdoe as nossas faltas, olhar para Jesus Cristo todos os dias das nossas vidas. Não olha para a direita nem para a esquerda, porque o fogo que consumiu a sarça quando o Senhor Deus falou com Moisés, através da manifestação do derramamento do Pentecostes, que foi derramado sobre nós o Espírito Santo, esse fogo operará ao teu favor também. O fogo de Deus, ele se manifesta no dia da tua aflição. O fogo de Deus manifestará no teu caminho, abrindo, como o Senhor abriu o mar para Moisés passar com o povo, como o Senhor preparou Moisés para fazer uma grande libertação, para ser o remidor de um povo escravo. O Senhor já anunciou por essa palavra que Ele já está te preparando há muito tempo para uma grande obra na terra, e que possamos confiar no poder de Deus. Vem a prova, vem a aflição, vem a enfermidade, mas ainda tem os planos de Deus na nossa vida, meus irmãos. Confia no Senhor, seja onde você estiver nessa internet, que às vezes está do outro lado do mundo, você pode achar tudo muito diferente, o que é o manifestar de Deus no meio dessa igreja, mas o Senhor te convida, confia no Senhor, confia na palavra, confia no conselho, porque quando você confia e segue adiante, o poder de Deus se manifestará na tua casa. Irmãos, essa é a palavra. O que você veio buscar, essa é a resposta. O que você precisa, esse é o conselho. Você fazendo como o Senhor nos determina nessa noite, porque, irmãos, a prova vem. A notícia ruim chega. Às vezes, se você for promovido no trabalho, demora 3 dias para você aprender o caminho da sala que você precisa falar com o teu chefe. Porque as pessoas nem te avisam, que elas querem o teu mal. Se você for receber o bem, as pessoas, depois eu falo. Depois a conversa chega. Mas quando é notícia ruim, ela chega antes que você. Às vezes, quando você chega no teu ambiente de trabalho, o envelopinho está lá. Quando você chega na tua casa, a cartinha já chegou, com a notícia ruim. A mensagem do WhatsApp, você está dormindo, a mensagem está chegando. Os irmãos confiam na palavra nessa noite, irmãos? Não importa o tamanho da tua aflição, hoje o Senhor vai passar com o fogo do Espírito Santo na tua casa. O Senhor vai passar com o fogo do Espírito Santo no teu problema, aonde está o teu clamor, porque o Senhor conhece cada lágrima derramada do teu rosto, e o Senhor promete que tudo que você passou está escrito no livro de memórias do céu, e o Senhor, para cada lágrima derramada, haverá um manifestar do poder de Deus na tua vida. Chegou as notícias? Entristeceu seu coração? Perdeu noite de sono? Você quis socorrer, ou melhor, você quis pedir socorro para outro, para alguém que tivesse poder? O teu poder vem do céu. Haverá pessoas para te ajudar?
Porque assim como o Senhor foi com aquela mulher, aquela princesa, para criar o filho da escrava, o Senhor poderá despertar o coração dos grandes da terra para te socorrer. Mas não é por ele, nunca é pelo homem. O homem trai, o homem esquece, o homem te promete hoje, amanhã dá uma dor de barriga nele, ele some. O homem te promete um valor, amanhã ele se compromete com outra coisa, ele esquece de você. Mas sobre a tua casa, sobre a nossa vida, sobre a vida das nossas famílias, não tem promessa humana. Hoje tem a promessa do Senhor sobre a tua casa. Aí sim, esse não esquece. Esse desperta o grande, o pequeno, o governador, o prefeito, o empresário e fala assim: mas eu vou naquele bairro e ele encontra a tua casa. Eu vou naquela cidade, ele te encontra na rua. Irmãos, eu sou grato ao Senhor porque teve um dia que numa caminhada, 6 horas da manhã, o Senhor permitiu que eu encontrasse uma bênção. E assim como foi na minha vida, haverá de ser na vida de todos nós. No teu caminhar, no manifestar do teu cotidiano, se você colocar essa palavra em prática de não olhar para o lado, mas confiar em Jesus Cristo, haverá manifestação do Senhor na tua casa, nos teus caminhos. Se você mudar de calçada, a bênção vai atrás de você. Se você errar o ônibus, a bênção vai te acompanhar. Se você trocar de pista, a pista que você escolher, vai encontrar um anjo te protegendo. Mas a bênção te acompanha a partir dessa palavra. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmão André, vem à frente.